cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guardas, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Oi, Güera! Estou em Buenos Aires, pessoal. As Güeras estão ao vivo. Sim, depois de 11 anos... 12, Güera. 12 anos sem a gente se ver. Eu vim para Buenos Aires com o Fábio. E estou aqui alguns dias, fico até amanhã, depois de amanhã. E a gente queria muito gravar um episódio juntas. Foi incrível, né? Eu vim por uma semana só e deu uma sensação que, tipo, a gente nunca deixou de se ver e que a gente se vê todos os dias, tipo, e já faz um mês que eu tô aqui. Então essa alta realidade virtual, ela parece que é real. Para quem quer, né? Para quem quer, as amizades continuam firme e forte. Para quem não tem problema com áudios longos de WhatsApp. Para realmente conversar, né? Totalmente. Sim. Então, o que a gente bolou, assim, para esse encontro, que foi bem improvisado, assim? A gente queria dar um update da nossa vida, que os processos do Matrística continuam, né? As nossas reflexões, as nossas conversas. A gente deu uma diminuída nas gravações, que realmente o tempo tá bem curto, né? A gente, no começo da Matrística, conseguia gravar 2 episódios por mês e fazer edição, tudo isso toma bastante tempo, né? Além da sincronia dos horários, né? Com os nossos trabalhos bem alternativos. E a Jazz, então, com a Aurora, que é a coisa mais linda do mundo, que eu conheci ela pessoalmente, e ela é muito fofa. Isso, sim, foi bem importante, porque eu via. E eu tinha contato. Ela não, né? Ela, tipo, eu via fotos e não tinha como interagir. Alguma vez a gente se viu na câmera, mas, né? E ela é parecida com como eu descrevi ela? Sim. Não, e ela é uma fofinha. A Wawa. Ela me chama de... Sempre esqueço. Akia. Bianca, ela fala Akia. E o Fábio, ela, tipo, ficou apaixonada pelo Fábio. Ela fala Fábio. E ela lembra do Fábio. Ela tá encantada com o Fábio. E foi muito bom ter conhecido a Güerita. E então a Jazz com bebê pequeno, né? Tipo, a demanda, assim, dos primeiros meses. E depois essa dinâmica, né? Se ela precisa se juntar comigo pra gente fazer encontro, o Dami precisa ficar com ela, né? Então tem questões do seu trabalho, do trabalho deles, né? Dele. E também a gente começou a focar bastante nessa ideia de estruturação, o que a gente chamou de curso, mas que a gente percebeu que não é um curso, na verdade, é mais uma junção, que a gente chegou na conclusão agora gravando este episódio em espanhol, é uma junção da minha experiência acompanhando mulheres, que eu faço isso já há algum tempo, né? E da Jazz sendo acompanhada e vivendo o processo de gestação e parto e tudo mais, né? Então é um pouco das duas experiências, né? De uma de cada lado. O que a gente acha que é legal para uma mulher vivenciar e experimentar, e como que a gente pode apoiar também com as coisas que a gente foi descobrindo e provando, né? Tanto como acompanhante como gestante. E a gente quer, então, bolar esse acompanhamento para oferecer para vocês em plataforma mesmo, de curso, assim, né? Sim. Que vai ter o quê, Güera? Principalmente isso, a nossa experiência, né? Nossas vivências, o que eu achei que me ajudou nesse processo. Eu
eu procurei você especialmente por as enxaquecas que eu tinha e também para cantar juntas os mantras e não sei, eu acho que no final depois de parir eu pensei em como foi tão especial e específico o que eu tive como acompanhamento e como eu achava que isso seria bom poder compartilhar com outras mulheres. Sim. Porque eu acho que não foi tão comum. Talvez as mulheres gestantes elas vão para aula de yoga ou essas rondas de grávidas, rolam umas coisas assim separadas, mas isso, o que a gente falava agora em espanhol, é essa coisa do ritual do dia a dia, dessa prática diária que vai criando a realidade que você quer manifestar, que é finalmente o parto e receber seu bebê, né? Sim. Então, como eu percebi que isso foi uma coisa do dia a dia e como em um lugar você pode ter todas essas ferramentas que vão te acompanhando e que vão criando esses rituais diários que tem a ver com yoga, com afirmações, meditações, o conhecimento mais profundo da fisiologia do parto, a criação de um altar. Sim. É um pouco tipo de tudo coisas. isso que a gente coloca no podcast, mas de uma maneira muito prática, né? Tipo, fazer coisas, né? Sim. Não só informação, né? Tipo, fazer perguntas. Sim, reflexões. Sim. Então, assim, nos últimos tempos que eu tenho acompanhado mulheres, né, com aula de yoga e doulando, até, não sei se foi comentado aqui, mas eu, nos últimos anos, criei um pouco de resistência de acompanhar gestantes na maternidade, né, por não achar que é um lugar adequado para a mulher parir, embora respeito, né, quando a mulher tem escolhe isso, né, mas também tive um processo que inaugurou esse ano, que foi o primeiro parto domiciliar que eu acompanhei como doula, que foi maravilhoso, da Paty, que eu já acompanhei o primeiro parto dela há 5, 6 anos atrás, que foi um parto pélvico, inclusive, que por sorte ela escolheu uma obstetra que bancava parto pélvico, né, dava como, por exemplo, pelo menos uma possibilidade, né, e que foi um parto maravilhoso do Noah, e agora ela engravidou de novo e ela me chamou para para fazer aulas de yoga, né, para acompanhá-la, e foi muito interessante porque ela sempre quis parto domiciliar, mas ela nem considerava porque ela achava que era o olho da cara, né, e todas as coisas ficaram muito caras em relação a isso, então a gente estava conversando na época do Noah, a disponibilidade, eu sei que isso não é comum em alguns lugares, em Curitiba é bastante comum, obstetra humanizado cobra disponibilidade para te atender, né? E a disponibilidade na época do Noah era R$ 2.500. E agora ela foi me atualizar, que está entre 6, 7 e 8 mil reais a disponibilidade. Então é muito dinheiro para você contratar apenas o obstetra, né? Então, se você vai parir no hospital, ainda tem a sala, se você quer uma sala com piscina, não sei o que, você paga. Se você... tipo aerolíneas low cost. Claro, vai tudo por parte. O pediatra, né? Se você quer garantir que o pediatra vai, né, deixar você na hora dourada, tá, você paga também. Então, assim, é um custo muito, muito grande, né? E foi a mesma coisa com a Thaís, lembra? A Thaís falava, se no hospital é esse preço, eu acho que o pensamento é, meu Deus, em casa tem que trazer o hospital para casa e aí vai ser muito mais, né? E a gente daí entramos em contato com equipes, né? E a gente foi descobrir que o preço era mais ou menos por aí, 8 mil reais, né? Só o preço da obstetra era o preço do parto do acompanhamento de parto pela equipe de parto, né? Que inclui as visitas antes, semanas antes, que vai na casa e que tem aquela conversa gostosa de 2 horas, de tirar dúvida, né? Faz todos os exames ali, a partir da 36ª, 37ª começam a acompanhar. Acompanha o parto, depois vai na casa também, várias, acho que são 5 visitas que elas fazem,
depois do parto, né? Então acompanha com a amamentação, né? Tipo, é um acompanhamento muito completo. E aí para ela, então, fechou tudo, né? Ela falou, nossa, então se é o mesmo preço, eu vou ter, né, toda essa experiência. E foi incrível, assim, eu não vou dar spoiler, porque ela vai vir dar o relato dela, mas foi incrível, assim, em todos os aspectos. Eu vi o quanto fez bem para a família, o quanto ela estava realizada, o quanto é harmônico, o quanto é íntimo, sabe? Porque você acaba amando essas pessoas que estão naquele momento com você e parece que cria uma cumplicidade, sabe? Sai daquela coisa, embora haja profissionalismo, é claro, né? E elas precisam ter esse conhecimento mais técnico, assim, mas elas são muito acolhedoras, elas são muito... Cada uma com a sua característica, né? Eram duas. Mas o entorno, então, foi muito positivo e o Noah esteve presente quando ela nasceu, né? Então, enfim, todo esse combo da gente, tipo, ela tomando um café da manhã na mesa, sabe? Tipo, desde que eu faço eu fui lá fazer um café e fazer um ovo mexido, e daí a gente conversando e falando sobre o parto, né? Então, um momento, nossa, é muito sagrado, mas mundano. Absolutamente exato, mundano. a vida no dia a dia, na casa, né? E foi muito legal. E agora eu vou acompanhar também, agora voltando para Curitiba, uma amiga minha também vai ter um parto domiciliar, professora de yoga também, já estou fazendo acompanhamento, então vou ter... É daqui a pouco, né? É daqui a pouco, em maio ali por maio. Então isso foi muito, muito incrível. E aí eu tenho descoberto, então, isso, né? Ou melhor, confirmado cada vez mais isso, o quanto é importante para a mulher, nesse processo, desenvolver essa habilidade, não sei se é uma habilidade, porque a gente já tem essa habilidade, eu acho que é mais abrir o espaço para esses momentos de interiorização, né? Então, a prática de yoga, ela acaba potencializando isso, né? Porque você está no momento ali sentada, prestando atenção no corpo, né? E as técnicas já têm toda a potência que elas têm, né? De trazer energia, de desbloquear, né? E de trazer prana, vitalidade, né? Organizar. E abrir esse momento de vivenciar o sagrado, que a mulher não esteja tão focada naquelas questões práticas, né? Enfim, muitas tarefas que acaba acontecendo também, né? Porque gestação tem muita coisa nesse processo de gestação, tem muita coisa para decidir, às vezes, né, tem coisas práticas para fazer, mas que ela abre esse espaço para se experienciar, né? Então a gente percebe que isso é muito do feminino, né? Esse mundo do inconsciente, do subconsciente, do além do tempo, do artístico, da contemplação, né? Dos rituaizinhos, né? Então foi isso que a Jaz foi vivenciando, né? Intuitivamente, pela própria bagagem dela, e que eu apoiei também de alguma forma com os recursos que eu trago, né? E o quanto foi especial isso para ela, né? O quanto foi, como você falou, né? Um caminhozinho que desembocou nesse portal do parto, né? Os pequenos rituais que depois desembocou no grande ritual. Grande ritual. E eu percebo que muitas vezes, que a gente estava comentando, né? A informação tá, se você for atrás, você vai encontrar algumas meditações para fazer, um livro legal para ler e tal. O que a gente está fazendo é pegando o melhor do que a gente tem investigado nesses últimos anos e trazendo de forma prática para vocês terem acesso, né? Então, eu quero fazer uma meditação, como é que faz? Vai estar aqui, clica ali e te guia, né? E daí você pode fazer sozinha, né? Então, é mais ou menos o acompanhamento, mas também oferecer autonomia, né? Para vocês terem esse mais internalizado, né? Esse processo de conexão, que eu acho que é tão importante. Que bom que depois de tantos anos de teoria, você conseguiu vivenciar no parto em casa, né? A teoria manifesta. E confirmar, né? E confirmada. Confirmar, assim, tipo, sim, é isso. É isso. Assim que funciona. É muito diferente. Porque, assim, não tem nada jogando contra. Entendeu? Nada. Tudo a favor. Tudo é a favor do parto, da fisiologia do parto. Quando você vai na maternidade, é tipo... que legal, a gente tá conseguindo isolar isso, mas olha que merda esse ambiente, mas olha que merda esse protocolo que milagre que você conseguiu parir com tudo isso em contra. Esse clima frio, essa luz fria, é tipo, sim, é uma tentativa maravilhosa tentar melhorar, mas por que eles não podem se adaptar mais, entendeu? À necessidade, né? Então, enfim, como seria tipo caso de parto, né? Pelo menos. Não, continua sendo hospital, eles não mudam a maneira de atender. Já existe, né? Já existe a melhor opção. Tá em casa.
Então Como sempre foi. Que bom que é você... difícil. É difícil realmente vivenciar isso. Mas enfim. Então, a gente está nessa com a matrística. Temos o podcast um pouco em pausa e esse acompanhamento também está meio pausado, porque a gente tinha a intenção de botar quinta e fazer ele agora, mas eu vou viajar. Daqui a pouco vou me mudar de país, vou viver na Espanha. Então, estou fechando a minha vida aqui. Sim. E tentando abrir outra. E não dá nesse momento. Então, tá tudo meio pausado, mas latindo. Latindo? Latindo? Não sei como é que é em português. Como pulsando? Latente, pulsando, né? Pulsando. Pulsando por embaixo. Sim, em um momento brotará tudo isso. Sim, eu tô preparando as aulas já sei as práticas que eu vou dar, e buscando mantras, está coletando coisas, assim, organizando, e logo mais a gente começa a gravar, né? Confiando também que o tempo vai ser... Sim, perfeito. Perfeito. Sim. Que a gente deve estar acumulando mais experiências e informações que depois vão ser essenciais. Sim. Para culminar nisso, né? Muito bom. E depois, que mais que a gente falou dos processos, do curso, o meu processo? No que você anda... Então, o que está acontecendo com a sua vida? Esse é um processo, vou tentar encurtar, porque ele é muito cheio de detalhes, mas tentar resumir para passar um pouco da ideia. Eu vivi, assim, com essa temática da maternidade, eu vivi um dos processos mais importantes para minha vida como aprendizado, como ser humano, tipo assim, espiritualmente falando, né? De mudança de consciência. Porque a gente começou com isso de buscar. Eu fui fazer o curso de doula porque eu tinha interesse pela maternidade, queria ser mãe, né? E estava com o Fábio, então eu via que a vida estava se encaminhando para isso. Porque era um desejo de saber mais para acompanhar, mas principalmente para mim, em primeiro lugar. Para ser mãe. Era para mim em primeiro lugar. E como a gente comentou no primeiro capítulo, né? Que eu já tinha internalizado dentro de mim que aquela experiência que eu vivi com a minha irmã, né? Eu acompanhei... Minha irmã é 8 anos mais nova, e que eu fui na maternidade vê-la, e que eu achei tudo muito esquisito, aquilo lá, que ela não estava no quarto e tal. Então eu sempre tive dentro de mim uma coisa, tipo, quero algo diferente, mas eu não sabia o que era. Como, agora, religando com o que você acabou de falar do parto em casa, como é importante para todas as pessoas da família. Sim. Imagina para o Noah, ele não vai ter essa experiência. Essa experiência, né? É muito louco, né? Muito louco. E então eu sempre soube que era algo diferente, mas eu, como muita gente faz, né, como a maternidade estava lá para frente, eu nunca tinha entrado em contato com esses temas. E também são temas que estão mais em voga agora, né? Há um tempo atrás não se falava tanto disso, né? Um ciclo bem mais restrito. E aí, então a maternidade sempre esteve ali, né, batendo na porta, mas a gente foi, eu e o Fábio, assim, a gente foi passando por um processo que não encaixava, né? Que não chegava o momento, por vários motivos, tanto laborais, assim, dele começar uma empresa e direcionar muita energia para isso, mudar de casa, né? Tipo, e aí a gente, tipo, deixava meio de lado. Saúde, eu tive vários problemas de saúde nos últimos anos de tireoide, digestivo, então eu tinha uma sensação que gestar daquela forma ia ser uma coisa um pouco difícil, né? Não gestante, eu já tinha sempre náusea e sempre mal-estar, eu falava, meu Deus do céu, meu Deus. E, de repente, foi passando o tempo, e daí chegou a pandemia também, né, então a gente passou por dificuldades financeiras, e a pandemia eu achei um momento muito esquisito para gestar, eu não queria gestar naquela neura, e não podendo estar em contato com as pessoas que eu amo, né, então a gente foi meio que, e de repente eu já estava com 35 anos, né, quando passou tudo isso. E aí eu senti muita pressão do relógio biológico mesmo, assim, né? Daquela coisa, ainda mais como te coloca a medicina, né? Nesse sentido de pressão, né? Então, de corpo patológico. De corpo patológico, exatamente. E aí, quando a gente chegou numa sincronia, realmente, tipo, ok, agora a gente vai levar a sério, vamos tentar. A gente começou as tentativas, e passou 6 meses e nada, e eu fui me frustrando, e chegou 1 ano e nada, e foi acumulando uma angústia e uma frustração infinita, assim. E é muito louco, né? Porque a mulher, ela vive
esse processo no corpo. Então é muito louco. Você está sempre esperando estar fértil e depois está sempre esperando a menstruação e daí você vive esse ciclo, sabe? É como se fosse um luto quando vinha a menstruação. Tipo, não foi dessa vez. Meses. Agora tem que esperar o período fértil, né? Então você está sempre esperando e sempre... Então eu vivi isso num lugar muito de dor, assim, né? E a sensação que eu tinha também, que era uma sensação de cansaço interior, é que eu tinha esse desejo desde os 30. Então eu comentava com o Fábio, eu falava, cara, eu não sinto que eu tô tentando faz um ano, eu sinto que eu tô tentando há 6 anos, eu já tô cansada, entendeu? Por mais que não era tentativa, assim, né? Tava sempre parecia que era sempre uma coisa esquisita, embolada e não fluía, né? E aí, então, resulta que depois de um ano tentando, eu sempre... É muito ruim, porque você fica assim... tá, será que tem uma coisa errada comigo? O que eu posso fazer, né? Então, e ainda com o aprendizado principal dessa história toda, que foi a questão de eu reconhecer a minha necessidade de controle, né? Que era uma coisa que era um pouco inconsciente para mim, né? Então, tipo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É super cansativo isso. Embora tenha coisas que a gente possa fazer, e que eu acho que as coisas que eu fiz também foram importantes para essa preparação, né? Mas ok, então eu fui cuidando da alimentação, fui cuidando de um monte de coisa, assim, fui fazer exames e também suplementação, fui com nutricionista, várias coisas. Aí chegou um momento que eu falei, eu vou fazer uma constelação familiar, né? Que a gente já comentou aqui no Matrix, que eu gosto bastante. E foi constelar esse tema da concepção. O Fábio não é muito de, tipo, buscar ajuda externa, sabe? Tipo, terapia, alguma coisa assim. Mas eu conversei com ele, perguntei se ele topava. Ele falou, se é importante para você, a gente faz. E aí a constelação trouxe muitas dinâmicas interessantes da nossa relação e como a gente estava encarando isso. Que rendeu uma conversa de umas 2 horas para a gente, tipo, organizar algumas coisas. Mudou, então, um pouco a minha posição em relação a ele, a posição dele em relação a mim, em relação a esse tema, que era diferente, né? E a gente ficou muito mais próximo e muito mais compassivo um com o outro, sabe? Então eu sinto que uniu mais, né? E continuamos, então esse foi um processo bem importante, assim, e continuamos na tentativa. E aí chegou um momento que eu resolvi fazer um tratamento com a medicina tradicional chinesa, com acupuntura, né? Que trabalha acupuntura, fitoterapia e estilo de vida, né? Que dá um suporte para a fertilidade mesmo, né? Um conhecimento muito interessante, bem novo no Brasil. Depois acho que a gente vai criar um episódio para falar um pouco disso. Eu quero convidar a minha acupunturista até para falar um pouco sobre isso, né? E comecei a fazer esse tratamento. Ia começar, na verdade, e aí a pessoa falou assim, você já fez exames para saber se está tudo bem? Eu falei, não, na verdade. E eu percebo que eu tinha uma certa resistência de fazer exames, num sentido de descobrir alguma coisa que, tipo, como é a medicina, né? Tá, isso tá errado, então, tipo, suas chances são, né? Tal, ou problematizar alguma coisa que nem né? Geralmente, quando a medicina procura, acha, encontra. Exatamente, é bem isso. Encontra, acha. E eu acho que eu tinha medo disso ser um balde de água fria, assim, sabe? Eu preferia ficar um pouco na dúvida, assim. Mas ela falou que era interessante para saber até, assim, direcionamento para o tratamento, caso fosse alguma coisa, sabe? Tipo, baixa reserva ovariana, ou alguma questão com o esperma, né? Várias coisas assim, eles podem fazer o tratamento, né? Então, inclusive nele, né? Se fosse necessário, ela faz tratamento também com os homens, né? E aí, eu fui fazer o exame, nós fomos fazer exames. E deu tudo bem nos exames, mas teve um exame, que é o antimuleriano, que o meu deu baixo, né? E eu fui buscar um pouco de informação, não tinha muita informação em relação a isso, e ele tem a ver com a quantidade de reserva ovariana que você tem, então a quantidade de óvulos, tipo, de tempo que você tem para conceber, não a qualidade. Ela diz que a qualidade tem a ver mais com o seu estilo de vida, né? E que aí também a medicina chinesa pode ajudar muito, nos 2 temas, na verdade, ela pode ajudar muito. E quando veio esse resultado, foi muito louco, porque não é que eu levei um balde de água fria, tipo, eu falei, o que é isso, né? E eu lembro que eu acordei no dia seguinte, fui fazer minha prática, assim, meditativa, né? Que é o momento que eu me conecto muito com a intuição e todas essas coisas. E eu senti de fazer um movimento sistêmico, um exercício sistêmico, né? Coloquei os temas ali e ver o que sentia, o que vinha no meu corpo de informação. E foi muito interessante, porque veio muita informação e um dos pontos ali a ser olhado era a solução para aquela questão, né?
E a solução foi muito interessante, porque eu senti o meu corpo, tipo, como se eu estivesse me jogando para trás em completa, tipo um shavasana do yoga, assim, completa, tipo, absoluta soltura e confiança na vida. Tipo, essa era a solução, né? A postura que eu precisava ter em relação a tudo isso. E foi nesse exercício que eu encarei de frente o medo de não ser mãe, que eu acho que eu nunca tinha encarado, que eu fugia, né? Que eu não entrava, na verdade, com uma possibilidade, né? Então, por isso, tanta pressão. E aí, quando eu entrei em contato com isso, do medo de ser mãe, encarei aquilo de frente, tipo, liberou muita coisa. E eu senti no meu corpo, assim, eu lembro que aquele dia eu fiquei, tipo, num estado de êxtase, assim. Eu sentia, tipo, como se fosse uma energia entrando pelo topo da minha cabeça, tipo, eu fiquei num estado de êxtase, assim. Porque mudou, sabe? Tudo que se liberou, né? Liberou muita coisa. Porque eu fui me dar conta disso, né? Que é a base do yoga. Basicamente, a gente explorou isso um pouco no episódio em espanhol, né? O quanto a gente dá uma noção de identidade pra gente em base aos papéis que a gente representa, né? As funções que a gente tem. Que no meu caso, que pode ser um trabalho, que pode ser um monte de coisa, né? Uma coisa que você se identifica. E nesse caso, pra mim, era mãe. Então, acho que internamente eu era tão uma realidade pra mim, assim, eu sempre me imaginei tendo uma família, que quando eu comecei a tentar e não consegui, é como se entrasse, tipo, um alarme, tipo, quem é você, então? Quem é você? Entende? E olha que armadilha que a gente arma, né? Então, quando eu entrei em contato com isso, foi realizar que o que eu sou está além de qualquer coisa, né? E é basicamente a essência da prática de yoga, a gente realizar isso, né? De realmente viver a nossa essência e saber que nada externo vai definir isso, né? Essa é a nossa verdadeira identidade, né? A nossa essência mesmo. E que tá tudo bem a gente cumprir os papéis, né? Tá tudo bem ser uma mãe amorosa, maravilhosa, tudo bem você ter um trabalho maravilhoso, tá tudo bem você ter coisas, né? O problema é quando você atribui a sua definição de identidade em base a isso. Porque se isso que foi o que aconteceu pra mim, se isso você perde tudo, ou você perde o trabalho, ou você não pode mais. Tanta gente, né, que, tipo, sei lá, como você falou, né, ama tocar, de repente, sei lá, perdeu um braço, entendeu? Como é um baque, porque você está muito ancorado naquilo, né? Então eu vejo que é uma possibilidade de aprendizado justamente para transcender tudo isso que a gente acha que a gente é, né? Então foi isso. E aí depois ser desde um outro lugar. Exatamente. E aí você pode ser tudo que você quiser ser, né? Mas é de um lugar muito mais livre. Muito mais livre. Então, enfim, esse foi o meu processo, e desde esse processo, que foi muito revelador para mim, eu comecei a me abrir para uma possibilidade de não ser mãe e até, assim, pensar numa vida, né, não sendo mãe, e eu percebi que era, ok, eu tenho muita coisa para fazer, muito projeto para trazer para o mundo, usar a criatividade, posso ainda estar em contato com crianças, porque é uma coisa que tem aflorado nos últimos anos, e é tão bom, como eu falei para você, né, conhecer os filhos das minhas amigas também, que teve dois, né? O Félix eu conhecia. Duas filhas de grandes amigas que eu não conhecia, né? Então, tá perto delas, né? E minha sobrinha. Então, assim, vivenciar a maternidade também desde uma outra perspectiva, né? Porque maternar não é só ter filhos, né? É o cuidado, a gente pode criar e maternar. Sim. Outras coisas. Sim. E aí, ficou, assim, leve. Então, a gente continua tentando, né? Continuamos nesse processo, mas é de um lugar muito mais tranquilo, sabe? Muito mais divertido, inclusive, sem cobrança, né? E eu tô muito tranquila, assim, em relação a isso. Então, e que pra mim era uma coisa impossível. Essa que acho que era a minha leveza. Dor. A leveza. Essa era a minha dor, porque eu acho que eu falo assim, o meu pensamento, né? Tá ficando cada vez mais, tipo assim, tá se somando tentativas, tá somando frustração, tá somando angústia, isso é um caminho sem volta, uma ladeira boa. Tipo, pra baixo, não vai ter como mudar, vai ficar cada vez pior, porque o tempo tá passando. Essa era a minha conclusão, entende? Daí eu percebi o quanto essa transcendência mudou tudo, né? E então foi muito bom. Como a gente às vezes precisa se enfrentar com o nosso pior medo, né? Total. Ali. Às vezes assim. Só que eu não tinha essa noção, entendeu? Não. Nem eu tinha noção que eu tinha medo de não ser mãe. Não entrava. Não entrava. E aí eu acho que tudo que eu sofri foi em base a isso, né? E assim, eu também criei, né, uma empatia, né? Também fui
vibrando assim nesse processo mais compassivo com todas as tentantes, né? Com todas as famílias tentantes, porque tenho várias amigas que estão nesse processo, ou que já estiveram, né? E as histórias são muito únicas, né? E em tema de fertilidade, a gente falou de tanta coisa nesse meio tempo, né? Porque chega tantas histórias para vocês, assim, de histórias extraordinárias em relação à fertilidade, né? Então, que o mundo é como se a fertilidade mostrasse pra gente realmente quão misterioso e mágico que a gente é. E é né? o universo, e a existência. Porque as coisas que vocês ouvem da fertilidade, os processos de criação dos filhos é uma coisa... É extraordinário. E aí, eu acho que é um grande aprendizado, esse foi o grande aprendizado da minha vida, né? Que, assim, existem coisas que a gente pode fazer, sim, né? Como o que a gente traz aqui, né? Você pode cuidar da sua alimentação, você pode buscar uma equipe que esteja afim a você, e você pode se preparar para o parto, mas depois é tipo, solta, né? Solta. E vai, você não... E com o parto é isso, e com a concepção é isso, e com a vida é isso, entende? Porque a noção de controle que a gente acha que a gente tem, ela, na verdade, o controle só surge em base a um medo, né? Que pode ser muito inconsciente, realmente. Então, sabe essa coisa de confiar na vida mesmo? Eu acho que era uma experiência que eu precisava realmente internalizar. E eu internalizei através disso, dessa experiência, entende? Eu me sinto muito mais confiante na vida em todos os sentidos, né? E a gente pode chamar de fé, a gente pode chamar de um monte de coisa, né? E eu percebo que em relação à fertilidade mesmo, que daí a medicina tenta controlar, né? Que foi mais ou menos que a gente estava falando, né? Tem hoje em dia muitas outras possibilidades que em outros momentos não tiveram, com fertilização in vitro e todas essas coisas, que eu sinto não ser o meu caminho, né? Não julgo para quem é, e percebo que é muito sofrido também quem entra nesse processo, né? De tentante, porque é bem exigente financeiramente, é bem exigente para o corpo, né? Porque é um processo artificial de injeção de hormônios, né? E tal. Tem amigas que muitas vezes não te falam os profissionais. Não. Agora eu estava acompanhando uma conhecida que também, ela me contava, e a ginecologista, Sim. não sei, quem estava acompanhando ela não falava como era o tratamento para ela. Desde o Simplesmente, começo. tipo, confia em mim e vai fazendo, passo a passo. Sim. Cara, peraí, né? Se eu não souber o todo, como é que eu dou o primeiro passo, né? Para saber se eu quero passar por isso ou não, né? Então, tem toda essa pressão de congela o óvulo, toda essa indústria, e acima por tudo eles não falam. Então, Sim. Realmente eles te botam entre a espada e a parede. Sim, sim. E é uma experiência, assim, bem intensa, né? Porque são várias tentativas. E daí, esse é o ponto que eu vou, né? Por mais que você ache que você consiga manipular alguma coisa, é muito pouco, porque você nunca sabe o resultado também, né? Tem algumas amigas que fizeram 1, 2, 3 tentativas, sabe? Então é muito exaustivo, né? Emocionalmente e tudo mais. E até a Dai estava acompanhando uma pessoa agora, assim, e daí, tipo, às vezes, daí consegue a gestação, mas daí a gestação, o bebê tem problema, sabe? Então, assim... E que daí ela se questionava, assim, o que fizemos de errado? Eu falei, cara, não tá na nossa mão o desfecho, entendeu? A gente pode controlar entre aspas, até um certo nível de fatores. O resto é um mistério. E quantas histórias tem em relação à concepção? Eu ouvi uma que eu comentei com você, que é assim, a mulher não queria ter filhos, usava anticoncepcional, engravidou. Não queria ter o segundo, Jill, engravidou com Jill. Não queria ter o terceiro, fez os ligamentos de trompas. E engravidou o terceiro. A mesma mulher. Não. Então, assim, contra todas as chances, é engravida. Aí vai lá, um casal que tá tentando, tudo bem, os exames, tudo, e tá tentando e não consegue, né? Então, não tem muito, sabe? Não tem muito uma medida, e coisas muito fantásticas acontecem. Inclusive, em relação à gestação, é muito louco. Isso é um padrão. E a maioria das pessoas conhece esse padrão, que é muito comum mesmo, da mulher ficar lá, selada, né? Tipo, falei em espanhol. Ficar lá focada, né? Tipo, pilhada com quero engravidar. Aí, de repente, tipo, não quero mais. Ou vai lá e adota, e não sei o que, e daí engravida. Aí engravida, né? Então, é um mundo de muitos mistérios mesmo. Eu acho que, para mim, assim, com certeza existe, né? Uma inteligência maior guiando todos os processos, assim. E é perfeito como é, né?
sendo mãe, não sendo mãe, vindo, não vindo, o momento que é, tudo sempre perfeito, né? Então, para mim, foi esse processo que tem a ver com a minha saúde, com a nossa experiência de maternidade, e para você foi o processo da tireoide, né? Tem a ver também. Que tem a ver também com... Eu estava pensando isso, tipo, enquanto eu ouvia, pensava, tudo se resume em, tipo, na confiança com a vida e com Deus, né? É como se tivessem coisas que te levam para desconfiar, e o nosso trabalho é o oposto, né? É tentar confiar. Sim, né? orar cada vez mais, né? Sim. E às não vezes a assim, medicina cumpre essa função. Cumpre essa função de inimigo da confiança, né? Como se fosse um sistema que te leva para desconfiança do seu corpo, do processo, de Deus, afinal das contas, né? Sim. E o meu processo foi isso. Eu fui diagnosticada com hipotireoidismo quando eu tinha 15 anos. Aí eu comecei a tomar a pílula para suplementar o que meu corpo não estava conseguindo fazer direito. E os médicos sempre falando que é uma coisa que não tem cura e que você vai ter que tomar pro resto da vida. Ela foi diagnosticada com síndrome que chama? De Hashimoto? Sim, só para Hashimoto, que é o autoimune. Autoimune. Como todo essas vias. Sim. Aí, porque autoimune é muito louco, né? Tem explicação. Tipo a fertilidade. E aí eu sempre desconfiei, mas nunca achei bem a alternativa, mas sempre procurei, nunca fiquei quieta com esse assunto. Foi um grande propulsor das minhas búsquedas da vida, assim como foi também o aborto, né? Eu acho que esses dois pilares foram os que me levaram para achar as maiores respostas, que no final sempre são essa mesma, que é a confiança. Sim. E aí, porque o parto também, né? Não é? Total. E tudo que a gente está falando hoje tem a ver com isso, né? Que louco. Deixa. Eu lembro quando eu era criança, eu me emocionava muito com a vida. Eu chorava, eu sempre me julgava, tipo, eu pensava que era amor de fraqueza. E um dia eu percebi que eu chorava por reconhecimento do milagre, né? E agora, tipo, bom, deixa Foi esse, claro. deixa fluir. Você sabe que o Pai Winder, que é um grande professor meu, quando ele vê que a gente se emociona desse lugar, ele fala que são as gotas mais preciosas do mundo. Tipo, porque é esse reconhecimento, né? É a emoção mais bonita que pode A existir. beleza, né? Porque o quanto que a gente anda pela vida sem reconhecer, né? Total. Bom, voltando. Então, o que eu tava falando? Finalmente eu dei com uma pessoa que me acompanhou nesse processo, com alimentação e um protocolo de suplementos e tal. E ao mesmo tempo eu fui investigando mais na nova medicina germânica. E então foi um processo de fazer com que meu corpo acordasse para sua capacidade e criar um território fértil, né, para poder estar bem. E ao mesmo tempo, porque a nova medicina germânica foi trabalhando desde o lugar mais espiritual e mental, né? Sim. De realmente crença, né? De crença. Que as duas coisas estão intimamente ligadas, né? Porque o que você crê
acredita, Uhum. cria. Uhum. Então, desde o físico e desde o mental e espiritual, eu acho que eu fui trabalhando isso e me curei. Aos poucos eu fui baixando a dose do remédio até tirar por completo. E foi todo um processo de mudança de paradigma mesmo, que eu acho que é um processo da vida, né? Porque cada passo vai alimentando o outro e reforçando e confirmando até tudo se alinhar. Não, e é muito louco porque agora quantas coisas se fecham, né? Um ponto que a gente bate muito na matrística que eu acho que é uma característica bastante nossa, né? Vamos colocar em evidência isso, o questionamento. Porque assim, e o quanto é importante, assim, o quanto as crenças são passadas, porque o médico que te falou, você tem essa doença, não tem cura, você tem que tomar remédio pro resto da sua vida, era o que ele acreditava, porque ele não conhecia a cura, entende? Não é que ele fez de filho da mãe, né? É aquilo que ele conhecia. Mas você tomou isso como verdade, né? E se você não tem um questionamento daquela crença, você provavelmente tomaria remédio pela vida inteira, né? Então, como é importante a gente questionar o que a gente acredita, e tem muitas coisas que a gente não é nem consciente, né? Totalmente. E o quanto a gente precisa se abrir para outras possibilidades, né? Porque o que a gente sabe da existência, né? Sim, E como essa a gente questão... já falou, né? Desde as mais abrangentes, tipo parir com dolor. Claro, né? isso. Coisas que fica lá, né? ficam retumbando, no mundo né? inteiro. Sim. Aí você acredita isso, não tem outra possibilidade, né? E em relação ao parto é muito isso, né? Quando chega um profissional, desde a sua experiência, desde o que ele acha, que a gente enfim, já expôs aqui nos vários capítulos, né? A problemática dessa visão em relação ao parto, que é a mulher e tudo mais, né? E aí você acredita, né? Então eu não posso parir por causa disso. Esse é um problema. Eu tenho que fazer... e tem que questionar mesmo, tem que ampliar os horizontes, né? E a nova medicina germânica, só para falar, que não é todo mundo que conhece, na verdade não é muito conhecida, né? É uma abordagem, não sei, em relação à saúde, que é tipo mudar paradigma por completo em relação à saúde, assim. E que para mim, a primeira abertura em relação a isso foi um pouco as terapias integrativas, assim, abrir um pouco mais para a integração da saúde, mas vai dar um passo além, né? Porque a gente tem maneiras de intervir na nossa saúde, que pode ajustar alguma coisa, algum sintoma, mas, assim, a medicina germânica, a nova medicina germânica, pela maneira como eu vejo, ela é uma visão que é muito bonita, na verdade, que é a visão, claro, como que a gente não vê desse jeito, né? É uma visão que confia tanto na sabedoria do nosso corpo. Então, a gente não vê o nosso corpo, a nossa saúde como algo quebrado. Então, muito do que a gente interpreta como um sintoma, isso está funcionando mal, já é uma resposta muito inteligente para alguma questão, entende? E sempre vai estar relacionado a algo na consciência, né? E acaba sendo meio que crença também, né, Gueira? Porque todos os como é que eles chamam? Tem um nome que eles dão. Sim, conflitos. Todos os conflitos a serem solucionados têm a ver muito com processos de consciência, né? Bom, por exemplo, o de hipotireoidismo totalmente tem a ver com esse tema, porque eles chamam de morsel conflict. Então, é como se você estivesse sempre indo atrás da cenoura. E você nunca tem o tempo suficiente para chegar nela. Sempre está atrasado, indo atrás, atrasado, e o tempo passa e você fica ansioso, e essa sensação. Então, seu corpo fica mais lento, o sistema inteiro, para você conseguir chegar nela. Olha que louco. Mas a solução é a percepção de que você tem tudo que precisa. A cenoura está aqui. Já. A confiança na vida e na abundância, e que tudo que você precisa já está aqui, né?
Ótimo. Então, eu preciso dar um exemplo para vocês compreenderem do que se trata, né? Isso. E imagina que isso é em todos os sintomas do nosso corpo. Tipo, é o corpo criando, e é maravilhoso, Mas né? talvez foi que eu precisei disso em algum momento. Sim, exato. Mas o corpo, ele vai mudar a fisiologia em base ao que você está precisando no momento. Que, claro, não vai ser agradável, porque vai trazer um sintoma para ela. Mas se ela não chega lá na raiz, né, que é a real resolução da coisa, sempre chegar na consciência, né? Tipo, você pode manipular isso com medicamentos, você pode manipular alguma coisa, até com chá, com uma coisa, né? Mas você não chega à solução mesmo. E também, através da percepção de que é inteligente, perfeito, vem o agradecimento também, né? Sim. Já encarar o sintoma como uma coisa diferente, né? Sim. E não como, tipo, meu Deus, tô quebrada, que merda aconteceu isso comigo, porque eu... Né? Que é a maneira como a gente... Vítima. E sim, que é incômodo, né? Mas é isso, é bem vítima. Então, só pra vocês terem uma noção, que é basicamente isso. E é algo que a gente vem incorporando, né, Guira, há algum tempo, e que tem tudo a ver com o mundo de parto. E essa é um pouco a nossa missão com a matrística, tentar inseminar, como plantar essa semente que possa levar você a sair desse lugar de vítima e se tornar soberana, soberana da sua saúde, do seu corpo, né, dos seus filhos, da sua família. E sim, muito bom. Acho falamos que é isso, né? Acho que falamos de tudo, basicamente. Falamos de tudo. Maravilhoso. Então, dá um abraço final. Eu vou seguir aproveitando Buenos Aires com os meus amigos. E a gente tem o seu aniversário grupal. Hoje é o aniversário romântico, é um jantar romântico que eu completo 8 anos de casado com o Fábio. Quando a gente casou, a Jaz não foi, mas foi uma galera daqui pra lá, e a gente foi de lua de mel de galera. Então eu falei, eu queria um jantar romântico de galera. E hoje a gente tem esse jantar. E a gente segue, então, nos próximos capítulos, nossos próximos movimentos aí, trazendo mais reflexões, informações e, logo mais, nosso acompanhamento em forma de curso, né? E é isso. É isso. Obrigada. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras Te Espero, de Soft Thought. Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.